mais demoras, abram suas Bíblias. Aleluia. No livro de Isaías. Amém. Aleluia. Aleluia. Perdão, igreja. Não é Isaías, é Levíticos 6. Levíticos 6, seu versículo 8 ao 13. Amém? Quem já achou, dê um glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim. E tem como título, a lei do holocausto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto, o holocausto será queimado sobre o altar, toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. Versículo 12. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13 e último. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Senta dando glória a Deus. Igreja, como o meu esposo falou, nós sabemos que se nós dissemos a Deus, Pai, eu não quero, eu não posso, Ele vai mostrar para mim e para você, igreja, que o poder é dele, o querer é dele, a vontade é dele, o capacitar é dele, e que o vaso não se manda. Que quem manda no vaso é o olheiro. E que a vontade dele é a que permanece e prevalece. E no momento que nós assim dizermos, eis-me aqui, ele mostra que nós só precisamos ser obedientes. Porque ele diz, nunca vi um justo sem resposta. Nunca vi um justo mendigar o pão. E nunca vi um justo ter a sua descendência desamparada. Mas a palavra de Deus nos diz aqui, igreja, com ênfase no versículo 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo deve arder continuamente. A ordem divina era que o fogo sobre o altar nunca se apagasse. Isso representa a necessidade de manter nossa vida espiritual, fé, oração constantes, sem pousos ou negligências. Sem pausas ou negligências, igreja. Trazendo para o mundo espiritual, o Senhor já falou essa noite e vai continuar falando todos os dias comigo e com você, igreja. Porque aquele que serve ao Senhor e é sensível à sua voz sabe
que Ele, além de ser amigo, Pai, Ele é um professor, Ele é Senhor, Ele é conselheiro, Ele é presente em todo instante de nossas vidas. E não cai uma folha da árvore sem a permissão do Senhor. Mas essa noite o Senhor me traz aqui para nós aprendermos juntos uma coisa que nós estamos deixando a desejar, igreja. A manutenção da nossa fé. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Como a nossa pastora fez uma pergunta, eu faço outra. O teu fogo no teu altar está aceso? Quem crê tem certeza de glória. Porque o Senhor diz que Ele falou a Moisés dizendo, dá ordem a Arão e a seus filhos dizendo, esta lei do holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã. E o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne. E levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto do altar. Eu aprendi, são 5 pontos nessa passagem, igreja, que papai quer nos acordar nesta noite. O segundo ponto, o primeiro foi, o fogo arderá, deve arder continuamente. A sua fé tem que ser constante, contínua, igreja. A minha fé. Isso representa a necessidade de manter nossa vida espiritual, fé em oração constante, sem pausa e sem negligência. O segundo ponto é renúncia total, holocausto. Renúncia total do que, irmã Suede? Do nosso eu, do nosso querer, da nossa vontade que não agrada a Deus. Porque tem coisas que nós fazemos que agrada ao Senhor, mas tem coisas que eu e você faz e fala que não agrada a Deus. E é isso que papai diz que nós temos que renunciar totalmente. Ao contrário de outras ofertas, o holocausto é aquilo que sobe. Era inteiramente consumido pelo fogo. Isso significa deixar tudo no altar. Renunciar à vontade própria, aos outros amores e ao controle de nossas vidas integralmente. Tudo entregando a Deus. Por que, igreja? Sempre é batido na mesma tecla, a frieza está tomando conta da igreja do Senhor. As coisas do mundo estão entrando dentro da igreja do Senhor. Mas isso é ruim? Depende. Quando a gente analisa que a palavra de Deus diz, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo eu posso, mas nem tudo edifica. Quem já viveu lá fora sabe que os pratos, que as amizades não são verdadeiras. Nós vivemos numa ilusão como estamos lá fora. Eu tiro por mim que eu ia para as festas com os meus colegas, meus irmãos, meus primos. A gente contava a hora de chegar. Mas quando estava lá, depois de um certo horário, batia o arrependimento. Por quê? Alegria passageira, é fogo de palha.
tinha um vazio que não preenchia com nada daquilo que nós vivíamos lá fora. Deus resgata, traz para a sua presença, nos lava, nos dá as vestes novas, nos faz sentar no lugar de destaque entre príncipes e princesas. Aquele que está em Cristo vai viver uma novidade de vida. Não é sair do mundo, mas é mostrar ao mundo como é servir a Deus. É mostrar para o mundo como é ser filho de Deus. Mas o Senhor diz na sua palavra, o trabalho é diário. A lenha tem que estar sempre sendo posta. E a cinza sempre tem que vir a ser tirada. Sacerdotes todas as manhãs colocava a lenha e renovava e retirava a cinza. Espiritualmente isso nos ensina a cuidar da nossa comunhão com Deus. Diariamente removendo os restos dos sacrifícios passados, para que o fogo novo possa arder. O que é os sacrifícios passados? As orações que você fez ontem, o hoje já não tem mais serventia. Vai ter que ser nova lenha, novas orações todos os dias, sem cessar. Porque a lenha tem que estar todos os dias sendo postas no altar. O altar como local de presença. O fogo aceso simboliza a presença de Deus. Deixe tudo no altar e, portanto, confia que ao entregar nossa vida, a presença de Deus agirá sobre mim e você. Mas vamos assim analisar os nossos dias hoje, espiritualmente falando. A oração é a chave da vitória. Amém ou não amém? A oração é um diálogo com Deus. Amém ou não amém? A oração feita por um justo, Deus responde ou não responde? Então, o Senhor diz, quando vier a buscar a mim, com todo o teu coração, em cada manhã, com a certeza da resposta e da presença do Senhor. Não duvida, mas saiba que tudo tem um tempo. O fogo, a fé, tem que arder continuamente no altar do teu e do meu coração. Por que, igreja? A palavra de Deus nos diz que Pedro, ele teve uma fé tremenda, ao ponto de andar sobre as águas. Mas quando ele olhou em volta, as circunstâncias, o que estava acontecendo em volta, ele começou a afundar. E o que quer isso dizer para mim e para você nesta noite, igreja? A fé de Pedro, ela fez isso. Estava olhando para Cristo, estava crendo, confiando nele. Com a certeza que ele iria vencer e chegar até o Cristo. Mas a tempestade, o vento forte que estava ao redor, tirou a atenção de Pedro e o coração dele começou a duvidar e a fé dele começou a diminuir e ele veio a afundar. Aí o Cristo pega nas mãos de Pedro e diz, homem de pouca fé. Enquanto que a nossa fé hoje em dia, ela é provada.
todos os dias das nossas vidas. Porque muitos ouvem testemunhos de vitória, de cura, de libertação, de porta aberta. Muitos ouvem testemunhos de casa com a chave que Deus abençoou. Mas aí pergunto eu, por que não aconteceu na vida de muitos? E o Senhor diz, deixa tudo no altar. Não lança nada além daquilo que Deus sabe. Que você vai ter vitória. Desvaziar do eu e encher-se do eu do Senhor. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza daquelas que não se vê, mas crê. O fogo arderá continuamente no meu e no seu altar, que é o meu e o seu coração, se nós tivermos a confiança que temos em nossa vida um Deus do impossível. Um Deus que faz milagre, que permanece eternamente, que não operou apenas nos tempos de Moisés, não operou apenas nos tempos de Noé, não operou apenas no tempo de José, mas ele continua manifestando a sua glória. Ele continua operando milagres. Mas o Senhor diz que para isso acontecer, como Israel antigamente, quem entregava o holocausto e oferta a Deus eram os sacerdotes. O povo entregava aos sacerdotes e eles levavam até o altar para que viesse a sacrificar a Deus em prol aquilo que o povo buscava. Mas o Senhor assim diz que a minha e a sua vida é diferente, igreja. Porque o Cristo se fez pecado por mim e por você. Ele levou sobre si tudo que era meu e seu. O pecado que nos traz a paz estava sobre ele. Foi ferido por causa das minhas e das suas transgressões. Foi cuspido, foi ofendido, foi humilhado, foi crucificado. E não tinha pecado. Para que eu e você estivesse hoje aqui, livres e com a certeza que estaremos no céu de glória. Mas para isso, ele diz que temos que estar lutando. Como é que vamos lutar? Não é com a arma carnal, é com armas espirituais. Qual é a arma espiritual que nós temos? A oração. E quando a gente ora, temos a certeza que Deus ouve. Temos a certeza que Deus vê. Temos a certeza que Deus fala. Mas dizemos que temos a certeza que Deus responde. E por que duvida? Porque esmurece na fé. Porque deixa a chama se apagar. Ah, mas eu estou cansado de lutar, de clamar, de orar, de buscar e não conseguir nada. Jó perdeu tudo. Mas Jó teve algo que eu e você precisa exercitar mais. Ele não conhecia a Deus só de ouvir falar. Mas ele agiu de um modo diferente de mim e de você, igreja. Ele não blasfemou, ele não murmurou, ele não pecou.
contra Deus. Aí o Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Deus pode curar? Pode. Cristo levou sobre si todas as dores, enfermidades e pecados. Mas ele diz que eu e você precisamos exercitar a minha e a sua fé. Foco, força e fé. O foco é você determinar a Deus um propósito. O que você quer de Deus? Perseverar em oração. Manter a chama da fé acesa. Como disse o louvor, a palavra de Deus tem que estar no meu e no seu coração, igreja. Quando pedir alguma coisa a Deus, peça crendo que Ele vai responder. Que Ele possa ver em mim e você um coração cheio de fé. Que Ele possa ver em mim e você um holocausto vivo, agradável a Ele. Que Ele possa ver em mim e você uma oferta agradável a Ele. Que possamos chegar ao Cristo e dizer: Senhor, entrego a Ti a minha vida como oferta. Em sacrifício vivo, em prol aquilo que eu busco de Ti. E ser sincero para Deus. Porque aquilo que vai fazer com que eu e você receba a vitória não é a fé do meu pastor, não é a fé da minha pastora. Porque ele nos ajuda em oração. Mas Deus quer ver a minha e a sua perseverança, igreja. A minha e a sua fé exercitada. Israel tinha os sacerdotes. Israel tinha os profetas. Israel tinha homens que pegavam os sacrifícios e ofertas do povo e queimavam para Deus. Mas o Senhor nos deu o seu Filho como sacrifício. Ele nos deu o seu Filho como Salvador. Ele se fez por nós pecado. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Aquilo que eu e você não podíamos fazer, o Cristo fez por mim e por você, igreja. Mas todas as vezes que papai olha de lá para cá, ele vê a fé de muitos bem pequena. O altar de muitos quase apagado. A palavra de Deus nos diz, lá em Lucas 12, 20, mas Deus diz, Deus chama o povo de loucos. Aí diz: esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Às vezes a gente se preocupa com as coisas aí de fora. Se preocupa com o trabalho, se preocupa com parentes, se preocupa com amigos, se preocupa com muita coisa. Mas Deus diz que primeiro é Ele. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas Ele vai acrescentar. Porque, igreja, muitos se preocupam em querer coisas que vão perecer. Esquece de querer aquilo que vai permanecer. A comunhão, a intimidade, a alegria e o amor de Cristo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Como é que está o teu altar essa noite, igreja? Como é que está o teu ofertar a Deus? Como é que está a tua oferta para Deus?
Deixar tudo no altar não é um ato de uma única vez, mas uma entrega contínua. Pedro, ele afundou porque ele olhou em volta. Eu e você não recebe porque nós desistimos. Oramos 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias e paramos. Perseverança. Papai quer de mim e de você, igreja. Perseverança. Porque a fé é o que vai nos levar à conquista. Através da oração. O holocausto, a oferta, é a minha e a sua vida na presença de Deus. O nosso sacerdote é Cristo. O nosso sumo sacerdote. O nosso pastor. O nosso bom pastor é Cristo. Aí a palavra de Deus diz, eu creio que é lá em Isaías, que Deus vai tirar um povo do meio de um povo. Mas por que isso? Porque Ele nos permite viver situações que Ele sabe que podemos vencer. Ele sabe que podemos conquistar. Mas o que Ele vê é desistência. O que Ele vê é murmuração. O que Ele vê é a própria pessoa colocando barreiras, ao invés de fé, confiança, perseverança e foco. E o que Pedro não teve quando afundou foi isso. Enquanto que nessa noite, o Senhor pede de mim e de você, igreja, não deixe o fogo se apagar. Não deixe o fogo se apagar. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.